servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para a nossa reflexão, para a nossa oração, neste 25º domingo do tempo comum. Mais uma vez com o evangelista Marcos, no capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. E chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no evangelho deste domingo, nos deparamos com Jesus atravessando a Galileia, ensinando seus discípulos. Se a gente observar bem o evangelho, Jesus está sempre ensinando. Estamos na segunda parte do evangelho de Marcos, que consiste em levar os discípulos e todos os seguidores de Jesus à compreensão do seu messianismo, que tem como característica fundamental a fidelidade ao projeto que o Pai lhe confiou, a instauração do reino de justiça pelo serviço, pela entrega da vida. E Jesus volta a falar de sua paixão. É o segundo anúncio que ele faz da sua paixão. São 3. Este é o segundo anúncio, no versículo 31. Por 3 vezes, então, Marcos fala da paixão de Jesus, indicando que para segui-lo é preciso o quê? Corajosa decisão. Ninguém pode seguir Jesus de bobo alegre, sem saber o que está fazendo, porque não vai aguentar, vai ficar pelo caminho. A paixão e morte de cruz expressam o quê? A fidelidade dele ao Pai, até as últimas consequências, até o fim. Ele entrega, portanto, livremente a sua vida. Esta entrega que está nos planos do Pai é que reconcilia toda a humanidade. A cruz de Jesus, portanto, reabilita a humanidade, reabilita os pecadores que se tornaram, então, com ela e a partir dela, homens e mulheres novos. Ele não permanecerá morto, ressuscitará no 3º dia, e assim acontecerá com todos os que com ele foram e serão fiéis até o fim. Quem sabe, como os discípulos de ontem, não compreendemos o porquê Jesus teve que enfrentar a morte. Amamos Jesus, mas quando temos que tomar a cruz, tudo fica mais difícil. Ele, como nos lembra São Pedro, que passou fazendo bem, teve que experimentar a morte, e morte de cruz. O que sabemos é que ele foi fiel e denunciou as estruturas injustas do seu tempo e que em nada contribuíam para a liberdade e a dignidade dos filhos de Deus. Estruturas injustas do seu tempo. Estruturas injustas que permanecem e que geram corrupção. Estruturas injustas, corrupção,
que tem antes como antecedência falta de ética, falta de moral, de princípios humanos e cristãos, muito presentes hoje na nossa sociedade, não é? E a nós, portanto, Jesus incomoda? Quando dizemos que amamos a Jesus, este amor nos leva a quais gestos concretos? O mundo é assim, sempre foi assim, o que a gente pode fazer? Vamos rezar. Vamos, mas vamos nos unir, vamos trabalhar. Vamos com a igreja e fora da igreja apoiar todas aquelas situações que visam realmente a vida, a dignidade, a liberdade, uma sociedade nova. Quando, não é? Pedimos a conversão, a pedimos em vista de quê? Jesus fala da conversão. O documento de Aparecida, não é? Pede conversão. O que significa, não é, a conversão? O que chama a nossa atenção na comunidade do evangelista Mateus é que eles discutiam, e os discípulos discutiam pelo caminho, quem era o maior, quem era o melhor, quem era o mais importante, quem é que poderia obter mais privilégios. E Jesus, conhecendo suas pretensões, ensina, pondo as coisas nos seus devidos lugares, não é? E o seu ensinamento os deixa desconcertados, porque o ensinamento não é glória, não é grandeza, o ensinamento é serviço que empenha a vida. Lembremos ainda que ele já está em casa com os discípulos e pôde falar a sós com ele. E o que ele falava está nos versículos 35 a 37. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Quem quer verdadeiramente, ou quem quiser verdadeiramente ser discípulo dele, precisa marcar sua vida pelo serviço. Esta é a característica de Jesus, que rejeitou todos os títulos, mas se atribuiu o título de servidor. Eu estou no meio de vocês como quem serve. Eu vim para servir, não é? E esta característica já está lá presente no profeta Isaías. O exemplo da criança, sem pretensão alguma, humilde, totalmente dependente e abraçada por Jesus, revela o sentido do compromisso com o reino que os discípulos não haviam compreendido. Na verdade, o gesto de abraçar a criança revela que Jesus é o menor entre todos. Veja, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, abraçando uma criança. Os discípulos queriam afastar as crianças, elas importunavam, não é? Ele está se colocando como o menor entre todos. Só quem for capaz de tal gesto, abraçar uma criança, o que equivale a acolher os pequenos e os pobres, é que está apto para o reino. Abraçar, amar, acolher, cuidar, dar oportunidade, valorizar, não é? São os sinais que marcam ou que devem marcar a caminhada das nossas comunidades. Estamos dispostos a fazê-lo? E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre.